Medaka Kurokami é a personagem mais poderosa de seu mangá. Muitos acreditam que a Jimo Najimi é a personagem mais poderosa do mangá de Medaka Box, mas isso é um equívoco. Para começar, a própria Jimo admitiu inúmeras vezes de que Medaka é mais forte que ela, e que suas habilidades não funcionam na Medaka. Agora sim, vamos à escala de poderes. Piriko é um personagem que no passado derrotou a Jimo 100 milhões de vezes, e milhares de anos depois, Piriko com um elástico matou a Jimo com um golpe, se mostrando completamente superior a ela. No último arco de Medaka Box, a Medaka derrotou todos os personagens do verso, incluindo o próprio Piriko, o que significa que a Medaka ao final da obra se estabeleceu como a personagem mais poderosa do mangá. Agora você sabe por quê. Segundo Rico, vencer a Jimo sempre é Medaka. Vencer a Jimo os tornam superiores a Jimo, como ele afirma no vídeo. Detalhe: a própria Medaka afirmou não pode vencer a Jimo após haver ela lutando, ou seja, forçar que a Jimo inferior a Medaka só prova que é apenas o poder do protagonismo, pois a Jimo é o personagem mais poderoso obra, e sim ela é transcendente ao verso e se limita por vontade própria, pois mesmo sendo onisciente ela desliga seu estado de ser apenas para não se tomar spoiler. Resumidamente, pela própria Jimo que conhecidamente a Jimo que usam para escalar e um receptáculo de sua forma real, literalmente segue as regras da trama por vontade própria. A Jimo e a personificação de Nishu Enshin. E para entendermos o porquê ela perde Piriko primeiros, devemos entender o conceito de cada personagem da obra. Medaka Box funciona principalmente em um sentido metaficcional na maior parte do tempo, e eu adoro isso. Para entender por que a Jimo perde, você precisa entender o que a Jimo representa. Medaka representa o protagonista arquetípico. É por isso que a Jimo não pode vencê-la, porque sem ela não há história. Ela é a personagem principal e, portanto, sempre é melhor em tudo do que todos os outros, que é o que Tenji representa. Kumagawa, por outro lado, é o antagonista arquetípico, que está sempre fadado a perder. Ele é um perdedor nato no sentido de que o antagonista nunca pode derrotar o protagonista. É por isso que seu menos é all fiction, para negar a verdade das coisas e, assim, lutar contra o protagonista. A Jimo representa o autor, que vê todos como tinta no papel, não pessoas reais. Este é o conflito de seu arco principal, que como autora ela é capaz de fazer qualquer coisa, então ela está entediada. Anten é o editor, que entra na história quando o autor sai. Ele está lá para manter os desejos do autor, e é também por isso que ele vai salvar Medaka no final, para dar a eles um final feliz. É também por isso que não vemos quase nada dele até a Jimo morrer. Iiko, por outro lado, está acima de todos eles. Ele é o leitor, inserido na história como protagonista. Até o autor depende do leitor para que seu trabalho signifique alguma coisa, então a Jimo não pode vencê-lo. É também por isso que ele desfrecha o tempo todo, porque está sempre em busca de novas experiências, e porque ele simplesmente mata a Jimo, jogando fora a autora, porque está cansado de vê-la tanto. Iiko é um leitor que pega um mangá e diz: "Uk, isso é tão chato. Isso é uma merda." Medaka pode fazer quase tudo no universo, mas Iiko vê Medaka e eles apenas como papel. Esse é o propósito desta cena, que ele não é afetado por habilidades, porque os personagens de mangá não podem machucar um leitor da vida real, mas ele sempre pode simplesmente rasgar suas páginas. Medaka pode dizer que usará esse Fire para queimá-lo, mas Iiko está imune porque ele não é um personagem de mangá. Ele está acima de todos eles. Em outras palavras, é como se todos os personagens fossem crianças no parquinho, fingindo ter superpoderes. Nazi diz que pode atirar fogo e gelo, enquanto Emukai pode controlar plantas e Ojou pode controlar mentes. A Jimo é a criança que afirma ter todo o poder, porque é ela quem está organizando tudo ou o que quer que seja. Então Rico é como alguém que entra com um taco de beisebol da vida real. A Jimo pode passar todo esse tempo gritando sobre como ela vai congelar o tempo ou explodir o planeta ou o que quer que seja, mas Iiko pode apenas dizer que não é real e depois esmagar seu rosto. Com isso em mente, quem pode derrotar um protagonista como Iiko? Apenas outro protagonista. Sabemos que a cada 1000 anos surge mais um protagonista no mundo, e Iiko derrotou todos eles, pois é o primeiro e o melhor. Na verdade, ele chega muito perto de derrotar Medaka também. O que significa para o autor vencer?
Significa que o leitor gosta da história, que sente algo pelos personagens, que se importa. Como explica Ramani, você precisa entender como o leitor se sente para vencê-lo e precisa ter paixão. É por isso que Stiles não funciona com pessoas frenéticas, que definitivamente não serão capazes de se importar com a história ou com os personagens. Iiko assumiu o controle do corpo de Shiranui, vendo através de seus olhos. Zenkeshi, sendo seu melhor amigo, é, portanto, o mais provável de alcançar Shiranui, portanto, Iiko. Isso também pode ser parte do motivo pelo qual Hajime deu a Zenkeshi a habilidade Parasite Eyes antes, para dar a ele experiência em ver através dos olhos dos outros. Olhando para trás, para o plano de Hajime de vencer Medaka, envolve também transformar Zenkeshi em um personagem principal. Hajime anteriormente deu a ele o Devil Style, o que significa que coincidências não acontecem, o que reduz o poder dos personagens principais. Isso é ruim para Medaka e Iiko. Combinado com o estilo de conjunção contraditória, que permite materializar coisas improváveis, ele é capaz de derrotar Iiko. Ele sabe que, ao se conectar com Shiranui por tanto tempo, Iiko viu sua amizade e agora está afetado. Os estilos que ele usa alcançam Iiko por meio das palavras, fazendo-o experimentar o mundo pelos olhos de Shiranui, que o faz perder. Iiko quer muito se comunicar, sentir as coisas, e por isso é derrotado por palavras que transcendem dimensões. Hajime, reconhecidamente, não é completamente derrotado por Iiko. Ela ainda é capaz de causar algum efeito no mundo após sua morte, pois aparece para falar com Zenkeshi. Mesmo que seja apenas uma pré-gravação como o sonho de Kumagawa, isso significa que ela antecipou que Zenkeshi lutaria contra Iiko, e pode-se ver que Hajime não estava apenas salvando Medaka antes, mas Zenkeshi também. No final, Hajime diz que quer jogar de novo, o que significa que Hajime está viva no final, quanto o autor Hajime dizendo que gostaria de voltar para escrever algo para Medaka Box novamente. Mas dizer que Hajime tomou os Speed Blitz, sendo que ele já previu que ia levar o ataque nesses 15 segundos. Iiko vence Hajime por causa da armadura de enredo e por ter o status de herói e porque ela está jogando de acordo com as regras da história no segundo em que o gênero dela mudou MB para uma história de amor e Zenkeshi se tornou o personagem principal e recebeu o estilo apropriado. Ele sem esforço venceu Iiko, apesar de ser logicamente inferior em todos os atributos ao mesmo. A armadura de enredo é onipotente em Medaka Box, e isso não é nenhuma piada e um sentido literal no verso. Afinal, Medaka Box é uma paródia de mangá mais ou menos como em Umineko. Você pode ter alguém como Butler com uma versão distorcida de si mesmo que é nível humano. Apesar de ser 5-dimensão, se Hajime estivesse seria e não jogasse pelas regras do manga por estar dentro de Medaka Box, ela poderia simplesmente destruir Medaka Box, matar Iiko, porque ela existe dimensionalmente acima de Medaka Box. Pense nisso como jogar de bom grado um videogame que você pode perder para o desafio extra, mas se você realmente se importasse com a vitória, bastaria abrir um Gamer Shark do jogo e obter o melhor equipamento, ligar tudo infinito e definir o HP do chefe final para mas se você fizesse isso não seria divertido, do mesmo jeito que pra Hajime não seria simplesmente explodir o planeta igual fez com a estrela do azar de Kumagawa. Basicamente não teria história.